Olá pessoal, eu me chamo Rafael Benatti, sou bolsista do grupo PET Elétrica e hoje vou apresentar para vocês a aula 4 do nosso curso de Circuitos Elétricos 2, que abordará o tema Teoremas em redes de regime senoidal. Bom, nessa aula iremos resolver os problemas 10.48 e 10.53 da quinta edição do livro Fundamentos de Circuitos Elétricos, o sádico. A começar pelo 10.48. Determine O no circuito da figura 10.93, que é esse circuito aí ilustrado, usando a superposição. Então a gente vai usar o princípio da superposição para determinar essa corrente. O enunciado do princípio da superposição é o seguinte: a tensão, ou a corrente, em um elemento é a soma algébrica da soma das tensões ou das correntes naquele elemento em virtude da atuação isolada de cada uma das fontes independentes. Bom, para esse problema aqui, isso quer dizer que a gente pode saber a corrente nesse resistor de 100 ohms a partir da soma das correntes pela atuação isolada de cada uma dessas fontes independentes aqui. Então, a gente vai pegar uma fonte, essa fonte a gente vai chamar da fonte 1, e vai zerar as outras e vai ver o valor de IO quando a gente só tem essa fonte. Mesma coisa para essa fonte, a fonte 2, e a mesma coisa para essa fonte 3. No final, a gente vai somar todas as correntes, todos os valores que a gente obteve para a atuação de cada uma dessas fontes nesse resistor de 100 ohms. E assim a gente vai poder saber o valor de IO. A começar pela fonte 1, a gente vai calcular o valor de IO quando as outras fontes estão zeradas. Aqui a gente tem uma fonte independente de corrente e uma fonte independente de tensão. Para zerar uma fonte de corrente, a gente quer que a corrente entre esses nós seja zero. Então, para a corrente ser zero, a gente precisa ter um aberto aqui, porque quando a gente tem um aberto, a corrente é obrigatoriamente zero. Não tem como ser diferente disso. Então, a gente vai substituir essa fonte por um aberto. E para a fonte de tensão, a gente quer que a tensão entre esses nós aqui seja zero. Então, a gente vai colocar um curto. Um curto, a tensão entre os nós é zero. Bom, então vamos lá. Nosso circuito resultante vai ser esse. E como a gente quer essa corrente no regime permanente, a gente vai precisar substituir esses valores pelas impedâncias no domínio de Laplace. Então, para isso, a gente vai ter que trocar esse indutor aqui, que tem 40 mA, e esse capacitor de 20 microfarad. Então, vamos lá. O indutor, a gente sabe que a impedância dele vai ser igual a J⍵L. A gente tem um ômega de 2.000 radianos por segundo nessa fonte. Então, a gente tem 40 vezes 10 a menos 3 vezes 2 vezes 10 ao cubo. Então, a gente vai ficar com 80 ohms aí. Já para o capacitor, a gente sabe que a impedância dele vai ser 1 sobre J⍵C. Então, a gente vai ficar aqui 1 sobre J vezes 1 sobre ⍵C. 1 sobre J é menos J. Então, a gente tem menos J vezes 1 sobre ⍵C. Ômega é 2.000 e aqui é 20 microfarad. Então, a gente vai ficar com 20 vezes 10 a menos 6 vezes 2 vezes 10 a menos 3. Então, a gente vai ficar com 40 vezes 10 a menos 3 embaixo, que a gente pode colocar em cima como 25 ohms. Então, os outros componentes são resistores e está tudo certo, a gente só vai manter eles no circuito como estão. Bom, para IO1, agora a gente vai calcular essa corrente aqui. Para calcular ela, a gente precisa da impedância equivalente desse circuito, que vai ser 100 mais 60, essa impedância aqui, em paralelo com 80. Aqui a gente vai calcular uma impedância separada para esse bloco e associar em série com essas duas impedâncias, do capacitor e do indutor. Para calcular isso aqui, a gente vai usar isso e depois vai somar com a impedância do capacitor e do indutor. Então aqui a gente tem 100 mais 60 em paralelo com 80, vai dar a impedância desse bloco, menos 25J mais 80J, que vai nos resultar nesse valor aqui. 60 em paralelo com 80 vai dar igual a 160 dividido por 3, e a gente tem que a parte complexa, que seria só desse indutor e desse capacitor, vai ser 55J. Então a gente tem que a impedância equivalente é 160 sobre 3 mais 55J. Isso tudo em ohms. Bom, então a gente já tem a impedância equivalente e agora basta calcular a corrente, que seria a tensão dividido pela impedância. Então a gente tem 50 com fase 0 dividido por 160 mais 3, mais 55J, faltou um J aqui.
Isso aí vai nos dar uma corrente de 30 dividido por 32 mais 33J em amperes. Então a gente já tem a corrente que circula aqui, né? Toda a corrente que sai dessa fonte. Mas a gente quer o valor de IO1. Para calcular IO1, a gente vai ter aqui, vai poder utilizar, na verdade, o princípio de um divisor de corrente. Porque a gente tem que a corrente que entra nesse nó é I, e a gente quer saber a corrente que passa por esses dois resistores aqui. Então a gente pode usar essa corrente IO1 vai ser o valor de I, que é a corrente que entra, vezes 80 dividido pela soma dos dois resistores do lado de cá, que vai nos dar o valor negativo de IO1, né? Porque a gente tem usando o princípio de divisor de corrente, né? Seria a outra impedância vezes a soma, dividido pela soma das impedâncias dessas duas. Então, basicamente, IO1 vai ser igual a 80 dividido por 80 mais 160 vezes menos I. Então, fazendo essas contas, a gente vai ter que IO1 é 0,217 com fase 134,1 graus. Então, a gente pode colocar essa expressão aí também na função do tempo. Bom, agora para IO2. IO2 a gente tem aqui uma fonte de tensão DC e vai zerar as outras duas. Para zerar essa fonte de tensão aqui, a gente vai colocar um curto, né? Já que a gente quer que a tensão entre esses nós seja zero. E aqui a gente vai manter aquele aberto. Bom, vamos observar que essa é uma fonte DC e a gente quer a corrente no regime permanente. Para a gente obter a corrente no regime permanente, a gente vai poder desconsiderar esse capacitor aqui. A gente ficaria com aqui um curto e ficaria com um capacitor e um indutor. Mas o capacitor no regime permanente, com a fonte DC, pode ser considerado como um aberto, né? Então a gente vai ficar com um aberto aqui. Portanto, esse indutor não vai estar conectado a nada, né? Já que em cima a gente teria um aberto. Então a gente vai ficar só com esse bloco daqui, ó, só com essa malha aqui, como vocês vão ver agora. Então, para calcular esse O2 vai ser muito simples, a gente só vai dividir a tensão pela impedância, que é só resistiva. Então a gente tem que O2 é 0,1 amperes no regime permanente. Agora a influência da terceira fonte na corrente que passa pelo resistor de 100 ohms. Para calcular ela, a gente vai zerar essas outras duas fontes. Então aqui de novo a gente vai ter um curto, mas agora a gente tem uma fonte senoidal, então a gente não vai poder considerar esse capacitor como um aberto. E zerar esse daqui, ou seja, colocar aqui também um curto, que vai nos resultar nesse circuito, que é um pouco mais chatinho de ser resolvido do que o outro. Bom, a gente tem uma alteração aqui nos valores de impedância, porque a gente tem uma mudança na velocidade angular do circuito, na frequência do circuito. Então a gente vai ter agora, fazendo as mesmas contas, a gente vai ter um indutor com impedância de J160 ômega e um capacitor com impedância de menos J12,5 ohms. Bom, então vamos resolver esse circuito agora por malhas. A gente tem 3 malhas aqui e a gente vai resolver ele para encontrar o valor de IO3, que é igual a menos I3, que é a corrente dessa malha aqui. Bom, para a malha 1 a gente sabe que a corrente é 2 amperes com fase zero, porque é basicamente a corrente que flui aqui nesse sentido e é a corrente dessa fonte. A fonte garante que aqui tem 2 amperes saindo em fase zero. Agora vamos para a malha 3. Na malha 3 a gente vai ter aqui 100 vezes I3 mais 60 vezes I3 menos I1, né, que I1 flui nesse sentido, I3 para cima. E aqui a gente vai ter 80 vezes I3 menos I2, que flui I2 fluindo de cima para baixo e I3 fluindo de baixo para cima. Então a gente tem essa expressão aqui para essa malha. Bom, a gente pode separar todos os termos e vai ficar com menos 60 vezes I1, menos 80 vezes I2, mais 240 vezes I3. A gente já sabe o valor de I1. Então aqui de fato a gente só tem de incógnita I2 e I3. Então a gente pode agora fazer os cálculos para a malha I2 e achar uma relação entre essas duas malhas, né? A gente tem de incógnita I2 e I3, então quando a gente calcular agora criar uma nova relação para I2 e I3 da malha 2, a gente vai poder encontrar o valor de I3. Então na malha I2 a gente vai ter que a impedância desse capacitor vezes I2, porque não tem mais nenhuma malha, fica menos 2,5J vezes I2, mais 80 vezes I2 menos I3, mais
J160 ohms vezes I2 menos I1 vai dar igual a zero. Então a gente vai fazer a mesma coisa, separar tudo das nossas variáveis. Então para I2 a gente vai ter menos 12,5J, 80 e 160J. Então fica isso tudo aqui, vezes I2, menos 83, menos 60J e 1. A gente já sabe o valor de 1. Então a gente pode agora pegar aquele valor, a gente quer ir 3, né? Então a gente vai pegar o valor de 2 que a gente achou anteriormente. Vou voltar ao slide. Aqui, esse valor de 2. E jogar aqui para poder encontrar o valor de 3. Assim só vai sobrar 3 e 1 na equação. E a gente já tem o valor de 1, então vai ficar muito mais fácil de encontrar 3. Bom, então a gente tinha isso aqui, vai substituir 2 com aquele valor que a gente encontrou, 3 vezes 3 menos 0,75 vezes 1, que é 2, vezes o que a gente tinha multiplicando I2, que seria o resultado dessa soma daqui. Aí a gente já tem tudo, que já substituiu I2 na equação, e agora menos 83 menos 60J vezes I1, que vale 2, dá igual a zero. Então a gente vai somar tudo agora e isolar o I3, e vai ficar com o I3 igual a 12 mais 54,125J, dividido por 16 mais 44,25J, que a gente pode colocar aí na forma de Fazor como I3 igual a 1,178 com fase 7,38. Então a gente tem que IO3 é menos I3, né? Então a gente tem que IO3 é menos 1,178 com fase 7,38 graus. E a gente também pode colocar aí em função do tempo. Bom, então a gente quer agora o valor de O, que é a soma de todas essas correntes, que seria a influência de cada fonte independente atuando isoladamente no nosso resistor. Então seria 0,17 cosseno de 2000 vezes T mais 134,1, que foi o valor de O1, mais 0,1, que foi o valor de O2, menos 1, aqui era uma soma, né, mas aqui o módulo dessa corrente, que é O3, era negativo, então fica menos 1,1782 vezes seno de 4000T mais 7,38 graus. Então essa é a nossa corrente IO. Bom, agora vamos resolver o problema 10.53, que diz: use o conceito de transformação de fontes para determinar VO no circuito da figura 10.97. Então essa é a nossa figura 10.97 e a gente precisa encontrar VO, que é a tensão nesse capacitor, utilizando o conceito de transformação de fontes. Então a gente tem aqui uma fonte de tensão e a gente vai transformar ela sucessivamente em uma fonte de corrente, depois tensão, depois corrente, até ficar um circuito bem mais simples que a gente possa encontrar o valor de VO de maneira simplificada. Então, vamos lá. Inicialmente, esse era o nosso circuito, né? Inicialmente a gente tem uma fonte de tensão e um resistor aqui. Então a gente pode facilmente transformar isso aqui em uma fonte de corrente com um resistor que fica em paralelo. Para isso a gente precisa calcular o valor dessa fonte de corrente, que é a tensão nessa fonte, dividido pela impedância do elemento. Então a corrente vai ser de 20 dividido por 4, que fica 5 amperes. Então a gente vai ter uma fonte de corrente aqui de 5 amperes e vai manter a nossa resistência. Agora a gente pode associar esses dois elementos, que estão em paralelo, e transformar em uma fonte de tensão. A associação deles vai ficar 4 em paralelo com 2J, fica 4 vezes 2J dividido pela soma deles, né? Então a gente vai ter uma impedância equivalente de 0,8 mais 1,6J ohms. Agora a gente vai transformar em uma fonte de tensão. Para isso, a gente vai usar também a lei de Ohm, que vai dizer que a tensão nesse elemento seria a impedância vezes a corrente. Então a gente vai ter que a tensão é aquele valor de impedância que a gente tinha encontrado vezes 5, que é a fonte de corrente que a gente tem aqui. Então fica V igual a 4 mais 8J volts. Então o nosso circuito vai ficar com 4 mais 8J volts com essa mesma impedância aqui, só que agora em série. Bom, agora a gente pode associar esses dois elementos do circuito que a gente tinha obtido como resultado para ter uma impedância só em série e transformar em uma fonte de corrente com mais uma impedância aqui em paralelo. Então a gente vai calcular essa corrente, que seria o valor da fonte da tensão dividido pela impedância equivalente, que é 0,8 mais 1,6J menos 3J. Então a gente vai ter que I vai ser menos 3,0769 mais 4,6154J amperes. E a gente vai obter como resultado uma impedância, que é essa impedância aqui,
em paralelo com essa fonte de corrente. Aqui está um valor de tensão, mas na verdade era amperes, né? Fica uma fonte de corrente com a impedância agora em paralelo. Agora a gente pode associar essas duas e ficar com a fonte de tensão e colocar essa impedância em série, para ficar mais simples o nosso circuito. Então a gente vai calcular essa impedância equivalente, que seria só o produto dividido pela soma. Então fica com a impedância equivalente de 0,8 vezes menos 1,4 vezes 2, dividido por 0,8 menos 1,4J mais 2. Então a gente fica aí com 0,8571 menos 0,7514J ohms. Então, como resultado, a gente tem essa impedância resultante, e agora a gente pode calcular a tensão nesse elemento aqui, para poder fazer a substituição de fontes. Bom, a tensão vai ser a impedância equivalente vezes a corrente. Então, ficamos aí com a impedância que a gente tinha calculado, vezes a corrente, que é a corrente dessa fonte aqui. Então, a tensão fica como 5,714 J volts. E essa impedância agora vai ficar em série. Bom, agora a gente já tem 3 impedâncias em série, então fica muito mais simples da gente calcular a tensão aqui só por divisão de tensão, pelo princípio de divisão de tensão. Então, nossa tensão aqui vai ser a tensão da fonte vezes a impedância do elemento, dividido pela soma das impedâncias, né? Então, a gente pode pensar nessa parte aqui como um elemento só, né? Para ficar mais fácil de visualizar um divisor de tensão. Aqui um elemento só e aqui um segundo elemento. Então fica a impedância do segundo vezes a tensão da fonte dividido pela soma das impedâncias. Então VO vai ser menos 2J vezes 5,714J dividido por 0,8571 menos 0,5714J mais 4J mais menos 2J daqui. Então a gente vai ter que a tensão nesse capacitor é 3,529 menos 5,883J em volts. Bom pessoal, essa foi a nossa aula 4 sobre teoremas em rede de regime senoidal. Obrigado pela atenção.